coletiva, psicossocial, em todas as dimensões. Então, as reintroduções que foram feitas de ritos na vida nacional, com a figura de Hitler presente, na SS um oficial podia fazer casamento de pessoas da SS e davam eucaristia pagã da SS, no lugar do crucifixo estava lá o retrato do Hitler. Era uma religião. A mesma coisa tinha que ser levado para os movimentos públicos. Então vão ressuscitando os solstícios, incorporando-os ao nacionalismo. Não estava mais, né? Foram e nacionalizaram, nazificaram essa coisa. Então cumpriam dois propósitos, um político, ideológico, e um outro religioso espiritual, de reaprofundamento de toda aquela conceitualização que estava sendo montada e criada para ser praticada daquele modo. E aí entra nessa história esse estranho ódio pelo judeu, pelo sangue de Abraão, pela semente de Abraão. Sim. Que é uma coisa assim tão estranha para mim, desde de menino. E ver por que esse ódio é tão acentuado, né? Essa direção. De onde vem essa coisa assim clara? Do ponto de vista humano, é uma coisa completamente absurda. Ela começa a se desabsurdificar a partir de uma interpretação espiritual da palavra. Porque sem uma interpretação espiritual meramente histórica, fica uma coisa meio sem sentido. Absolutamente sem sentido, não é? Sim. Por que essa hipertrofia? Porque o inimigo público número um da superioridade ariana era a semente de Abraão. Nesse processo, vou voltar a ele daqui a pouco, é bom não esquecer que o Hitler, que era assim, um apaixonado por Wagner, ele instituiu a música de Wagner como a música espiritual da Alemanha inteira. Então, todas as coisas eram feitas à base de Wagner, todos os discursos, tudo na escola, as músicas que eram cantadas pelas crianças em louvor a Hitler. Hitler, por Hitler nós vivemos, por Hitler nós morremos. Hitler é o nosso Wagner, Senhor. Israel, né, na Filarmônica lá, né? Então, imagina, Wagner virou um trauma para o judeu, né? Tocava Wagner. Imagina a turma correndo para a morte com Wagner. Então, era um negócio e era poderoso. A música que se tocava o Nietzsche, uma das irmãs, a irmã de Nietzsche, acabou ficando muito próxima de Hitler e do pessoal do Reich. E Nietzsche foi lido com essa perspectiva que a gente acabou de descrever aqui superficialmente, e que o documentário descreve também superficialmente, mas é um transfundo. Então Nietzsche foi lido com essa cabeça. Agora imagina Nietzsche lido com essa cabeça. Nietzsche lido sem essa cabeça já é complicado. Agora com essa cabeça, o anticristo Hitler podia se oferecer para aquele papel de anticristo como o melhor emblema de filosofia alemã recém-construída. Eles precisavam de um cabeça. Não, se fosse o caso, o caminho estava pavimentado. Ele podia citar Nietzsche a partir daquela pavimentação político-ideológica que ele estava construindo e a partir da busca do surgimento do super-homem, né? Que ele, na mesma hora, se ele juntou ao arianismo indiano, nórdico, isso, aonde ele encontrou ponto de apoio, ele se vinculou. Na mesma hora, vamos nos grudar aqui. Aí bota esse tentáculo do lado de cá, vamos tirar a energia também desta dimensão. Como forma de validar e achar correspondência em tudo que já estava estabelecido, né? Todas as coisas fazendo validação, e o Nietzsche foi um desses validadores. E a irmã dele, pela proximidade, o fez historicamente
extremamente validador, ainda que ele já estivesse para lá de Bagdá, né? Então não havia... Mas todo o material que ele deixou... Mas a presença genética da família dele naquela proximidade gerou essa conexão que foi extremamente útil em alguns setores. Quando a demanda da aceitação do pacote passava pelo elemento filosófico, Nietzsche era útil naquele momento, não é? O emblema. Então, voltando aqui ao que eu tinha parado antes, disse que eu falei do Wagner e falei do Nietzsche, sim. eu estava indo numa outra direção, que era do judeu, do sangue judeu. Exato, saber por né? que da semente. Então isso sempre me impressionou, sob todos os aspectos. Eu media, avaliava, poder econômico, por que não aproveita? Inteligência, os judeus ficaram esses 2000 anos pelo mundo se adaptando, mantiveram sua identidade religiosa, a sinagoga, não sei o quê, mas no mais eles participaram da vida econômica, eles geraram riqueza, eles foram empregados. Em aspectos culturais que pudessem ser elementos de ameaça. Artísticos, científicos. Então, a gente só pode supor que havia um estranho reconhecimento tácito por parte dessa cosmovisão de cunho espiritual. De alguma coisa extremamente adversária do ponto de vista histórico desse projeto histórico que tinha sua fixação no elemento genético. Então é guerra de gene também. Espiritual, mas também uma guerra de gene espiritual. A isso, inevitavelmente, eu não tive como não viajar para isso, há muitos anos atrás, viajar para Gênesis 6, para aquela história dos Benai Elohim querendo pegar as filhas dos homens. Que foi sempre um negócio que eu achei que podia ser, mas no mundo cristão, você falava no assunto no meio presbiteriano, era misticismo. Você tinha virado místico e tal. Fazer a parte daquele versículo, as coisas ocultas pertencem a Deus, hein? Nada se discute, né? Porque a interpretação normal é que aquilo ali eram os filhos de Sete que casaram com as filhas de Caim. Então entra nessa. De Santo Agostinho para cá, né? Antes de Agostinho até o século VI, não, nunca tinha sido assim. Mas ficou assim, era heresia falar de outro modo, até que eu enchi o saco mais ou menos aí por 1990. Eu fiquei de saco cheio e comecei a falar em vários lugares o que eu pensava mesmo a respeito de várias coisas. E no livro Nefilim, eu faço essa associação explícita. E uma pergunta sobre isso aqui do Nefilim. Vai nela? Linkando o Hitler aos Nefilins, a esse ódio às sementes, a essa guerra contra as sementes, a vontade de eliminar essas sementes, a essa bruxaria inteira que eu já comentava lá no Nefilim. Inclusive no Nefilim tem um aspecto de uma narrativa que eu ponho lá, que eu encontrei no material que estava sendo liberado ali por volta de 1996, muita coisa começou a ficar aberta e disponível. E eu encontrei esse material que descrevia uma incorporação do Hitler, uma possessão demoníaca. Então tem ligação com os Nefilins. O Anderson pergunta, alguma ligação com os Nefilins? Não, eles disseram, agora vamos voltar para eles. O que eles diziam de si mesmos em relação a isso? Eles diziam que a raça ariana era a raça descendente dos deuses antigos, dos gigantes antigos, dos titãs da antiguidade. Eles eram esse pessoal aí que acreditava veementemente no dilúvio, acreditavam veementemente na Atlântida, acreditavam em todos esses elementos dos filhos de Deus de Gênesis 6. Eu acho uma perversidade com Gênesis 6. Se Benai Elohim só é mencionado no Velho Testamento para designar a Assembleia Angelical em Gênesis 6 e em Jó, eu não sei em nome de quem, com que poder, eles fizeram esse pessoal virar filhos de Sete. Eu não sei com que poder. Não sei com que poder eles fizeram as nomenclaturas hebraicas,
se transformaram em outra coisa. Os que caíram, os Nefilim, né? Os Benai Elohim, os filhos de Deus, geraram das filhas dos homens os que caíram, os Nefilim, os que caíram, os quais se tornaram poderosos e eram gigantes da antiguidade. Aí você vê o resto da narrativa bíblica fazendo alusão a isso, mesmo depois do dilúvio. E dizendo assim com todas as letras, olha, esse pessoal eram descendentes daqueles. Como é que eles escaparam do dilúvio? Eu realmente não sei. Eu sei que escaparam, que os últimos foram mortos, os últimos caricatos foram mortos pelos homens de Davi. Devia ser bons nadadores, tipo Michael Phelps, algo assim, sabe? Ou as lendas nazcas estão certas, as lendas incas, as lendas do mundo estão certas, porque quase todas elas dizem que chegou alguma figura gigantesca em tempos imemoriais para iniciar algum processo. É verdade, sempre existe um elemento assim, sempre, em todas elas. E até o Flávio Joséfos, nas antiguidades dos judeus, que ele está tentando interpretar a história judaica para greco-romanos, ele diz, porque aquilo que no vosso panteão são chamados de os deuses e os titãs, é justamente sobre isto que Gênesis capítulo 6 faz alusão. Ele já faz essa relação. Ao referir-se aos filhos de Deus que possuíram os filhos dos homens. Está lá nas antiguidades. Como está em Judas, em Pedro, sem ser dito exatamente assim, mas na validação descritiva do fenômeno narrado de maneira arquetípica no livro de Enoque, por exemplo. Né? Então, esse pessoal aí, do Terceiro Reich, eles evocavam para si esse tipo de geração. Eles queriam ser as pessoas que eram de fato, meu amor, muito obrigado. Remedinho, meu amor. Muito obrigado. Tem que tomar remedinho com conspiração ou sem conspiração. Muito obrigado. Ao vivo, isso é muito Isso faz parte de um programa ao vivo, claro, tá vendo? Em casa, né? Isso aqui não é um reality show, é a gripe e é a nossa casa. Tinha que filmar lá agora, jovem, lá, tá vendo? Tinha que filmar lá agora. Lá. Tiago, já tomou? O Tiago, coitado, está espirrando mais do que eu, então vocês me desculpem. Né? Caio, é graça de Deus. Deixa eu terminar só isso aqui. Eu prefiro que você direcione. Eu vou terminar em 5 minutos, aí a gente só responde. Aí a gente abre essas perguntas. Bom, eles evocam para si essa ancestralidade. Eles evocam como filhos de Nefilim. Essa ancestralidade. Então você acha que daí é que vem essa... Eles diziam explicitamente, quem era o ideólogo, filósofo e o escriba religioso do movimento foi o Heisenberg. Ele diz que o resto da humanidade viveu um processo evolutivo, ou seja, ele qual tenha sido, mas que a raça ariana veio de fora da Terra. Eles falam isso. Filhos dos deuses, com as filhas dos